Olá, muito boa tarde. As boas notícias são procuradas por todos, mas nem sempre aquelas que encontram mais audiência, infelizmente, diríamos. Neste último programa do ano, queremos olhar o ano 2024 precisamente com este foco, nas boas notícias. Convidamos Laurinda Alves para selecionar um conjunto de notícias que marcam este ano de 2024. Primeiro, vamos olhar a Semana do Papa Francisco nesta quadra natalícia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Fez-se história no Vaticano na noite de Natal com a abertura da Porta Santa para o Jubileu da Esperança. Na Basílica de São Pedro, o Papa deu vida a uma tradição com 600 anos, acompanhado simbolicamente por católicos de todos os continentes. O Jubileu abre-se para que a todos seja dada a esperança do amor, a esperança do Evangelho, a esperança do perdão. Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo, questo è il tempo della speranza. Esso ci invita a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore, ci chiama al rinnovamento spirituale e ci impegna nella trasformazione del mondo perché questo diventi davvero un tempo giubilare, lo diventi per la nostra madre terra, deturpata dalla logica del profitto, lo diventi per i paesi più poveri, gravati da debiti ingiusti, lo diventi per tutti coloro che sono prigionieri di vecchie e nuove schiavitù. E questa, sorelle e fratelli, è la nostra speranza. Dio è l'Emanuele, è Dio con noi. L'infinitamente grande si è fatto piccolo. La luce divina è brillata fra le tenebre del mondo. La gloria del cielo si è affacciata sulla terra e come? Nella piccolezza di un bambino. E se Dio viene anche quando il nostro cuore somiglia a una povera mangiatoia, allora possiamo dire la speranza non è morta, la speranza è viva e avvolge la nostra vita per sempre. La speranza non delude. Desde a varanda da Basílica de São Pedro, o Papa apresentou o ano jubilar como oportunidade para superar os sofrimentos provocados pela pobreza, a violência e a desigualdade no mundo. In questo Natale, inizio dell'anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere le armi, e superare le divisioni. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e di incontro per arrivare a una pace giusta e duratura. Tacciano le armi in Medio Oriente, con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo un pensiero alle comunità cristiane in Palestina e in Israele e in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Gesù, il Verbo eterno di Dio fatto uomo, è la porta spalancata, che siamo invitati a attraversare per riscoprire il senso della nostra esistenza e la sacralità di ogni vita.
ogni vita è sacra e per recuperare i valori fondanti della famiglia umana. Egli ci attende sulla soglia, attende ciascuno di noi, specialmente i più fragili, attende i bambini, tutti i bambini che soffrono per la guerra e soffrono per la fame, attende gli anziani, i noi antenati, costretti spesso a vivere in condizioni di solitudine e abbandono. Attende quanti hanno perso la propria casa o fuggono dalla propria terra, nel tentativo di trovare un rifugio sicuro. Francisco quis abrir uma porta santa na prisão de Rebíbia, em Roma, por ocasião do Ano Santo, num gesto inédito na história dos jubileus. Um sinal de proximidade e um apelo global que marca este Ano Santo. Spalancare la porta oggi qui. La prima l'ho fatta a San Pietro, la seconda è vostra. È un bel gesto quello di spalancare, aprire le porte. Ma più importante quello che significa che è aprire il cuore, cuori aperti. E questo fa la fratellanza. I cuori chiusi, i cuori duri non aiutano a vivere. E per questo la grazia di un giubileo è spalancare, aprire. E soprattutto aprire i cuori alla speranza. La speranza non delude mai. Stamattina ho aperto la prima porta santa dopo quella di San Pietro, nel carcere romano di Rebibbia. È stata, come così dire, la cattedrale del dolore e della speranza. Una delle azioni che caratterizzano i giubilei è la remissione dei debiti. Incoraggio pertanto tutti a sostenere la campagna di Caritas Internazionale intitolata Trasformare il debito in speranza, per sollevare i paesi oppressi da debiti insostenibili e promuovere lo sviluppo. Basta colonizzare i popoli con le armi. Lavoriamo per il disarmo, lavoriamo contro la fame, contro le malattie, contro il lavoro minorile. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Mensagens do Papa nesta quadra de Natal que marcam, por certo, também as boas notícias ao longo deste ano. E é sobre isso que queremos falar com Laurinda Alves. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Laurinda, por estar no nosso programa neste último dia do ano. Este é um exercício, claro que possível, mas nem sempre aquele que é o escolhido, de procurar boas notícias para ficar na memória de um ano. Eu acho que as pessoas que me acompanham, de certa forma, reconhecem-me como uma jornalista que tem um foco também nas boas notícias. As más notícias não podemos descartá-las, não podemos ignorá-las, mas também temos que resgatar o nosso olhar e focar também naquilo que acontece de bom e que em si mesmo é construtivo e às vezes até que nos salva os dias. Por isso não foi nada difícil para nós também dirigir o convite à Laurinda Alves para aqui estar neste dia, obrigada, sem dúvida. Obrigada, agradeço. E se quisermos olhar então alguns acontecimentos deste ano, sem querermos fazer aqui um comentário, seja ele de que natureza for, a liberdade que celebramos, nomeadamente nos 50 anos do 25 de Abril, emerge como um fator, como uma notícia boa nos nossos dias? Sim, uma notícia boa, e para nós que vivemos aquele tempo, eu tenho agora 63 anos e, portanto, eu tinha 11, 12 anos no 25 de Abril e não participei ativamente, mas depois tive muito tempo para perceber de que é que nos libertámos no 25 de Abril e o que é que conquistámos. E essa liberdade adquirida, que para mim já foi como um dado natural e um dado adquirido, não o foi para uma geração que é só um bocadinho mais velha do que eu e tive o privilégio de estar muito próximo, até em família, com pessoas que foram grandes
grandes lutadores contra o regime, a Sofia de Melbrenner, o Francisco Sousa Tavares, o presidente Mário Soares também, com quem viajei muito enquanto jornalista, e portanto esta proximidade de pessoas que realmente marcaram a história, e o marco é um antes e um depois, em que antes não havia liberdade e depois temos toda a liberdade de pensar, de criticar, de agir, é absolutamente extraordinário, e todos nunca seremos demais para celebrar esta liberdade. E felizmente que um vasto programa foi celebrando a liberdade ao longo deste ano. E se quisermos olhar outros acontecimentos que também ficam da história de 2024, podemos referir, por exemplo, que a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos, em Paris, foi a que teve melhores resultados. Espetacular, eu acho é muito exaltante ver os Jogos Olímpicos a acontecer, desde o primeiro minuto em desde que logo só isso mesmo, sim, não é? a cerimónia inaugural, uma pessoa fica de pé e ouve o hino e ouve os hinos e vê de facto a glória que é estes atletas, agora falo dos nossos, os atletas portugueses que têm um dia-a-dia de superação e um cotidiano muito, muito exigente, e deste alto rendimento em que têm que sacrificar tudo, muitas vezes tem que sacrificar a sua vida de família, os seus outros interesses, e depois estão ali, são os melhores entre os melhores, e subir ao pódio e a representarem-nos bem é absolutamente extraordinário, e nunca será demais também agradecer-lhes, a eles e a quem contribui para que eles cheguem a estes resultados. Mas eu, em relação aos Jogos Olímpicos, também gostava de falar dos Jogos Paralímpicos, porque se os Jogos Olímpicos são exaltantes e são de facto extraordinários de ver, os Jogos Paralímpicos, para mim, é tudo isso em muito mais. É um superlativo em termos de superação, de qualidade humana, de resgate, de capacidade de resiliência e de verticalidade, porque há pessoas que no seu dia-a-dia, por terem algum handicap, por terem alguma deficiência, por terem algum constrangimento, têm uma vida muitíssimo mais dificultada, muitíssimo mais. E essas pessoas fazerem o que fazem sem desistência, com essa resiliência, com essa capacidade de superação, são absolutamente inspiradores. E aqui fica a minha vénia, e como estamos a falar ainda de Paris, em Paris há uma expressão muito bonita que é chapeau, mas chapeau très bas. É como se fosse uma vénia ainda mais profunda e mais grata do que uma vénia normal. No caso, para esses atletas paralímpicos, não é? Para todos, para os olímpicos, para os paralímpicos. Portanto, enaltecem o desporto. E se quisermos aqui ir fazendo, enfim, alternância de temática, recordo-me também da visita do Papa, de uma das visitas do Papa mais emblemáticas deste ano, que foi a Timor-Leste. É impressionante ver aquele povo, que é um povo irmão, não é? Para nós, os timorenses são um povo irmão, nós temos uma história, temos um histórico, e temos uma proximidade de coração, de língua, de costumes, tudo nos une àquele povo. E ver que depois da Jornada Mundial da Juventude, que foi o que foi nesta cidade de Lisboa, e ver no ano a seguir outra grande viagem, não foram umas Jornadas Mundiais da Juventude, mas foram umas jornadas em que toda a juventude e todas as gerações estiveram. E o Papa Francisco, de facto, tem um cúmulo de bênçãos, um cúmulo de graças que lhe dá a ele não só o espírito certo para dizer as coisas certas no lugar certo, à hora certa, e às pessoas que estão a precisar de ouvir aquela mensagem, como lhe dá também o sentido do humor e também lhe dá um bom espírito do bom vivant, digamos assim, que apesar de estar estourado, cansado, já ter feito agora 88 anos, este ano, o ano em que fez 88 anos, e como é que este homem chega ali com aquela vivacidade e com uma novidade narrativa, que é a novidade da boa nova do Evangelho, mas que ele atualiza e que nos parece tudo novo. E aquilo que ele nos diz, seja um povo irmão como o povo timorense, ou a nós, na Jornada Mundial da Juventude, ou hoje, ou ontem, ou nestes dias também de festa e celebração, parece que é sempre novo, há sempre um recomeço. Ele ajuda-nos a perceber que a chave de leitura de Deus connosco é sempre: eu não sou o que fui, eu sou o que serei. E Deus é como se Ele nos dissesse: Deus olha para ti e tu olha para ti próprio, não com aquilo que já fizeste, com as tuas opções, boas e más, olha para ti com aquilo que tu ainda podes fazer. E acho que é isto que o Papa Francisco leva onde quer que vá, e é maravilhoso. No caso, vivido naquele país com
uma multidão atrás do Papa, não é? São imagens que nos ficam deste ano, sem dúvida. Ficam para sempre, sim. E é falar de multidões também, ou de pessoas anónimas, que a Laurinda também quis colocar foco neste ano, porque de facto são pessoas que podem não fazer notícias de jornais, mas são determinantes para o nosso cotidiano. É verdade, eu gostava entre as boas notícias, gostava também de certa forma de celebrar e de sublinhar aqui o papel dos heróis do dia-a-dia, dos heróis comuns, das pessoas banais, mas das pessoas o vizinho que ajuda o vizinho, do irmão que vai ao encontro do irmão, das pessoas que não sendo família reúnem famílias, das pessoas que salvam, que reconstroem, que ajudam a recomeçar. Agora, por exemplo, em Valência, uma pessoa vê todos aqueles vizinhos, todos aqueles voluntários que vão para o meio da lama resgatar aquelas pessoas que perderam-se vidas, perderam-se bens. E estes heróis comuns, esta banalidade que é o cotidiano e as pessoas visíveis e invisíveis que ajudam e que são os grandes ajudadores e que são, de facto, as pessoas que mantêm este mundo de pé e que geram confiança, projetam esperança, fazem-nos acreditar nesta certeza moral de que nós não viveríamos sem essa certeza moral de que há pessoas que gostam de nós, que cuidam de nós, que nos amam, independentemente de sermos crentes ou não crentes. E portanto, é esta legião também de pessoas no mundo inteiro. Eu também gostava de prestar a minha homenagem e de agradecer, porque não saem nas notícias, não sabemos o nome deles, mas sem estas pessoas o mundo não estaria de pé, o mundo desabava. E que relevância têm os prémios Tágides? Os prémios Tágides são uma causa muito, muito querida para mim. Os prémios Tágides são os prémios que celebram e premiam pessoas que ou lutam ativamente contra a corrupção ou promovem uma cultura de integridade, de retidão, de rigor, de transparência, de verticalidade. E isto acabámos de saber agora, em dezembro foram os 7 vencedores deste ano. Eu gostava de dizer que não só os vencedores, como os nomeados e os finalistas também são dignos de reconhecimento público, porque o sistema é muito fácil, é um projeto, isto foi criado pelo André Correia de Almeida, vem da sociedade civil, foi um homem que pensou, este meu país, temos que libertar este país da corrupção. Ele está em Nova Iorque, é professor na Columbia University em Nova Iorque, e num dia 5 de outubro, em 2020, ele foi para a rua e criou esse movimento cívico com um hashtag a dizer libertem o meu país da corrupção. E desde então criou-se uma associação que é All for Integrity, que já tem não só os prémios Tágide, como tem uma rede de escolas, como faz formação, literacia, a literacia contra a corrupção, desde as escolas, desde a jovens muito novos, a formadores, a professores, tudo. E depois este prémio, qualquer um de nós, qualquer cidadão comum, pode olhar à sua volta e pensar quem são as pessoas que me inspiram, ou pela ética, ou pela irrepreensibilidade da forma como agem, ou porque realmente lutam contra a corrupção. E candidatar essas pessoas. Portanto, é um movimento cívico, é um voluntariado cívico, somos todos voluntários. Eu, ano passado, fui diretora do prémio, este ano fui só apresentar a cerimónia final. Tudo isto é o pro bono, tudo isto é voluntariado, mas tudo isto é uma causa comum, porque é a causa em que todos nós, está ao alcance de cada um fazer qualquer coisa. E temos, de facto, que não podemos parar nem baixar os braços quando se trata de lutar contra a corrupção. E, portanto, eu acho que é uma boa notícia. E esses prémios dão valor e dão visibilidade a boas práticas nesse âmbito? Exatamente, boas práticas de ética, de responsabilidade, de integridade, de rigor, de transparência. E portanto, as pessoas que venceram estão empenhadas, ativamente empenhadas, ou em promover uma cultura ética, ou desenraizar, às vezes, as mais práticas que se foram enraizando em várias áreas de especialidade. Neste olhar à ONU de 24, temos também o anúncio do ano de 25, enquanto ano jubilar, enquanto ano santo. Então, para mim, essa é a melhor notícia de todas. A melhor notícia é que nós entramos no ano jubilar no dia 24, e o ano jubilar depois acaba no dia 6 de janeiro de 2026. E é uma oportunidade maravilhosa. Eu sou crente, vou à missa quase todos os dias, aliás, vou todos os dias, só não vou quando não posso, mas
para crentes ou não crentes, pensar que de 25 em 25 anos há um ano santo, há um ano jubilar, há um ano de recomeçar, porque isto começou também como ano sabático. Sim. E por isso é um ano de recomeço, é um ano de zerar, é um ano de fazer de novo. E nós podemos realmente fazer de novo até ao fim da nossa vida, até ao fim dos nossos dias. Não precisamos de ser novos, não precisamos de essa novidade, e eu há bocadinho falava dessa novidade narrativa do Evangelho, que é atualizada ao dia e ao momento. E por isso, poder entrar neste Natal, neste ano de 2025, ter entrado neste Natal, neste ano de 2025, entrar num ano santo, de porta santa, em que nós sabemos que podemos libertar carga, o passado, aquilo que nos atormenta, que anda sempre connosco, não é? Nós somos muito severos connosco próprios, parece que engolimos um juiz severo que está sempre a dizer que nunca estamos à altura. E de repente também calar essa voz e perceber mais uma vez que este ano que vem é o ano em que eu também posso renascer, recomeçar e fazer de novo, e fazer melhor, tentar fazer melhor, e isso é muito bom. E o facto do Papa Francisco proclamar esse ano, tendo no horizonte o tema da esperança, aponta precisamente para essa possibilidade. Claro, porque aí no fundo é um resgatar e multiplicar a esperança, e tudo o que se constrói no mundo, constrói-se pela esperança, não há outro caminho. Olinda Alves, para o ano 2025 será muito positivo se... Não, para mim, posso dizer para mim, Sim. Se a minha primeira neta, nascer muito bem, numa horinha muito rápida, e é uma grande bênção, porque é a primeira bisneta da minha mãe, vai ter o nome da minha mãe, vai se chamar Helena, e portanto, se tudo correr bem, e Deus queira que corra, eu acho que este ano já está feita a partida. Lá está, um grande acontecimento, um pequeno grande acontecimento, não é? Olinda, muito obrigado por este olhar ao ano de 24 e essas notícias positivas, e felicidades, com muita esperança para 25. Muito obrigada. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos de facto olhar o ano que termina desde essa perspectiva das boas notícias. Desejo-lhe um feliz ano novo e até amanhã, se os quiser.